Fala pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem e eu espero que com esse vídeo você venha relembrar alguns tópicos que foram abordados aí na nossa primeira avaliação, a P1. Vamos lá então? Primeiro que o nosso tema da P1 foi a queda do Império Romano e o início da Idade Média, da sociedade medieval. Vamos lembrar algumas coisas aqui a respeito disso. Quando Roma, o Império Romano, esse que tinha sido o maior império de toda a antiguidade, é invadido, né? E essas invasões elas começam desde o século II e se estendem até o século V, né? Culminando com o incêndio de Roma lá em 476 depois de Cristo. Muitos cidadãos romanos vão fugir. Tinham medo, né, dessas invasões. É um contexto de muita instabilidade, de muitas guerras em Roma. Então, as cidades passam a ser esvaziadas e os cidadãos romanos saem das cidades e vão em direção ao campo. Esse processo, sair da cidade e ir em direção ao campo, a gente dá o nome de ruralização, tá? Também conhecido como êxodo urbano. Êxodo, saída. De onde é que eles estão saindo? Da cidade. Então, cuidado, não é êxodo rural, é êxodo urbano ou ruralização. Então, como é que as duas coisas se relacionam? Com a queda do Império Romano, os cidadãos romanos migram, vão para o campo. Beleza? Não perde isso de vista, então. E a partir disso, a gente tem uma nova sociedade europeia sendo formada. É uma sociedade denominada de feudal. O feudalismo, né, o famoso feudalismo, é algo presente aí dentro desse período. O que é esse mundo feudal? É um universo onde, primeiro, a atividade econômica principal é a agricultura. Mas não é todo mundo que tem o pedaço de terra. Então, esse campo aí pertence ao senhor feudal. O dono do feudo, não perca de vista, é o senhor feudal. Mas o senhor feudal, ele é um nobre, é um antigo patrício lá da sociedade romana. E agora ele precisa de mão de obra para trabalhar aí dentro desse novo sistema, né, do feudalismo. Então, o senhor feudal cede espaços de sua própria terra, de sua própria propriedade, para aqueles que a gente vai chamar de servos. Os servos trabalham para o senhor feudal. Qual que é a parte boa para o senhor feudal? Ele tem mão de obra. Ele não vai arar a terra, não vai lá ficar plantando, né, colhendo debaixo de sol quente. Quem vai fazer isso vai ser o servo. E qual que é a parte boa para o servo? É que ele vai ter um pedaço de terra para morar, ele vai ter um pedaço de terra para poder se abrigar, não se esqueça que é um contexto de guerras, de invasões, e ele vai ter, além disso, uma possibilidade de proteção. Ele vai enriquecer? Não. Vai ser fácil a vida do servo? Não. A gente sabe que eles pagavam inúmeros impostos aí como forma de trabalho, né, em forma de trabalho para o senhor feudal. Tudo bem? Outra coisa importante para saber em relação aos servos, ao senhor feudal, é que a sociedade medieval, né, ou seja, as classes sociais desse período, elas são basicamente, a gente costuma colocar elas em uma pirâmide, né, e elas são basicamente três. Nós temos no topo dessa pirâmide o clero, que são os membros da igreja, são os indivíduos que estavam destinados à oração e salvação das almas. O medievo, o homem medieval, ele está muito preocupado em morrer e ir para o céu. Quem cuida disso é o clero, os membros da igreja, né? A segunda classe social são os nobres, né? O senhor feudal, por exemplo, é um nobre. E qual que é a função dos nobres? Praticar a arte da guerra. Então são os cavaleiros, né? São eles que vão para as guerras, proteção aí. E por fim, a terceira classe social são os servos. Esses que a gente acabou de falar, são eles que trabalham para o senhor feudal. E aí, portanto, por ter um poder, cada um uma função social estabelecida, a gente caracteriza essa sociedade como poder oratório do clero, poder bellatori,
da nobreza e poder laboratório do servos. Vamos de novo? Poder oratório, de orar, clero. Poder belatore, artes bélicas, é a guerra. E terceiro, poder laboratório, laborar. Esse é para os servos. Beleza? Tudo bem até aqui? Para fechar, essa sociedade é uma sociedade, primeiro, estamental. O que significa dizer que ela é estamental? É que a condição social que você é inserido vem do seu nascimento. Por exemplo, se o seu pai era um servo, você seria um servo. Se o seu pai era um nobre, você seria um nobre também. É algo também hereditário. Não há possibilidade de ascensão social, uma loteria, um programa de TV que transcenda, que garanta que essa pessoa ascenda de posição. Não havia isso. Tudo bem? E segunda coisa, é uma sociedade estratificada, com funções muito bem definidas. Beleza? Por hora é isso. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora para você. Forte abraço em seu coração.